Sou Felipe de Melo Pinheiro Amaral, discente do 5º semestre do curso de Direito da Universidade Federal do Pará e bolsista PIBIC orientado pelo professor Vitor Salles Pinheiro, o qual também orienta o presente resumo intitulado Garantismo e Justnaturalismo, uma análise dos pressupostos axiológicos de Ferraioli a partir da nova tradição da lei natural, sendo que este trabalho ele tem como objetivo primário apresentar o desenvolvimento do projeto de pesquisa homônimo ao resumo, sendo que o referido projeto ele utiliza como método o método dialético, o qual consiste na contraposição de dois argumentos opostos a fim de que se obtenha uma síntese a respeito do objeto estudado. Por conseguinte, a metodologia utilizada é de revisão bibliográfica das principais obras dos referidos autores, a saber, Direito e Razão, a Teoria do Garantismo da Pena, escrita por Luiz de Ferraioli, e Lei Natural e Direitos Naturais, escrita por John Finnes. Inicialmente, deve-se destacar que a pesquisa ela iniciou-se em setembro de 2021, razão pela qual ela ainda não apresenta conclusões significativas sobre a problemática da pesquisa, sendo que, em um primeiro momento, o foco da pesquisa foi nas obras de John Finnes, pois ele não apresenta um panorama a respeito do direito penal muito claro em apenas uma obra, ou seja, o seu pensamento sobre o direito penal ele está distribuído ao longo de 3 obras, a Coletânea de Ensaios Reunidos, o livro Aquinas e o livro Lei Natural e Direitos Naturais, sendo que nos próximos meses a leitura de Ferraioli ela se dará de maneira mais intensa. Assim, a problemática da pesquisa ela centra-se na separação entre direito e moral proposta por Ferraioli em sua obra sobre o garantismo, pois Ferraioli é positivista, e como argumento para separar o direito e a moral, ele se utiliza de um conceito de legitimação externa e interna, sendo que a legitimação externa ela corresponde a valores morais, enquanto a legitimação interna corresponde a argumentos de cunho positivista, ou seja, argumentos vindos do ordenamento jurídico. Aliado a isso, ele também recorre à lei de Hume, pela qual uma teoria do dever ser não pode fazer prescrições sobre o ser. Por outro lado, Finnes busca dar novo fôlego à tradição da lei natural ao tentar afastar a aplicabilidade da lei de Hume em sua teoria. Para isso, ele recorre a conceitos clássicos de Aristóteles, como o bem comum e também sobre um estudo das ações humanas. A partir de Aquino, Finnes destaca que toda ação humana é voltada para um fim e que este fim ele busca satisfazer um determinado bem, sendo que para o autor existem 7 bens humanos básicos, que seriam bens ininteligíveis, indemonstráveis e não deduzidos de nada, e que por conta disso, Finnes acredita não ser possível aplicar a lei de Hume, haja vista que estes bens eles seriam antes do âmbito racional, e eles também seriam pré-morais, no sentido de que eles não seriam princípios imperativos e nem prescritivos, mas sim diretivos, na medida em que eles apenas representariam a atratividade que os bens representam para a conduta humana. Ademais, no que se refere ao direito penal, podemos concluir que Finnes ele possui uma visão retributivista da pena, na medida em que para ele, quando um cidadão comete o delito, ele deve ser punido na mesma proporção do delito que cometeu, a fim de que não lese algum cidadão cumpridor da lei. Mas a retribuição de Finnes ela não é tão imperativa quanto a de Kant, pois para Finnes a justiça não seria a única base de obrigação moral, razão esta pela qual não seria justo punir pessoas inimputáveis, como menores de idade e pessoas com alguma deficiência mental. Muito obrigado pela atenção.